Olá pessoal, hoje em dia, na era da alta tecnologia, parece que muitas coisas ao nosso redor sempre existiram, mas até mesmo os objetos mais familiares do planeta têm sua própria história e seus primeiros exemplares. Por exemplo, a primeira chaleira, a primeira pintura ou o primeiro tênis. E qual foi a primeira propaganda na televisão, o primeiro filme do mundo, o primeiro vírus de computador e o primeiro vídeo publicado no YouTube? Vamos descobrir tudo isso em breve, vamos lá! Primeira conversa telefônica. Quem inventou o telefone? Certamente você dirá que foi o Graham Bell, mas o verdadeiro criador do telefone foi o italiano Antonio Meucci, que solicitou a patente de sua invenção em 1871, 5 anos antes de Bell. A fama de Bell se deve ao fato de que foi ele e a empresa que ele criou, a Bell Company, que contribuíram para a popularização da telefonia e o amplo desenvolvimento dessa indústria. E foi ele também que fez o primeiro telefonema. Acredita-se que isso aconteceu no dia 10 de março de 1876. O Bell demonstrou a transmissão de fala usando eletricidade, fazendo um telefonema para o seu assistente, o eletricista Thomas Watson. A primeira conversa foi muito curta e consistiu de 2 frases. Mr. Watson, come here. I want you. Primeiro filme. Hoje, o cinema é parte integrante da nossa vida. Aguardamos o lançamento de novos filmes, acompanhamos os atores, lemos ou assistimos às críticas. Dizem as estatísticas que todo mundo assiste a pelo menos um filme a cada par de dias, seja inteiro ou partes. Mas poucas pessoas pensam em como os filmes surgiram e qual foi o primeiro filme que as pessoas viram. Oficialmente, o cinema apareceu em 1895, mas os primeiros filmes começaram a ser feitos vários anos antes dessa data. Em 1888, um francês chamado Louis Le Prince, que morava na Inglaterra, fez o primeiro filme do mundo. Ele recebeu o título de Cena no Jardim Rondai. Para criar o primeiro filme do mundo foi utilizada uma nova tecnologia, gravação em fita de papel coberta com uma emulsão fotográfica. Em 1895 foi lançado o primeiro filme que foi amplamente difundido e se tornou o mundialmente famoso A Chegada do Trem na Estação La Ciotat. Muitos consideram que esse filme deu início à era do cinema. Foram os irmãos Lumière que filmaram e exibiram esse pequeno documentário e desde então foram imortalizados em todo o mundo como os criadores do cinema. Primeira propaganda de TV. Temos a impressão de que as propagandas sempre existiram, não é mesmo? Especialmente as propagandas na TV. É impossível imaginar as transmissões sem elas, mas nem sempre foi assim. O ponto de partida para a publicidade televisiva é considerado o dia 1º de julho de 1941, quando o fabricante de relógios Bulova Watch Corporation colocou um spot de 10 segundos no canal WNBT da companhia NBC. O vídeo foi transmitido antes de um jogo de beisebol entre os Brooklyn Dodgers e os Philadelphia Phillies e custou para a empresa, de acordo com várias fontes, entre 4 e 9 dólares. Ou seja, entre 67 e 151 dólares se convertermos para os preços de hoje. O anúncio consistia em uma placa de teste da WNBT modificada. Uma placa comum se tornou um relógio com ponteiros que mostravam a hora. America runs on Bulova time. O anúncio foi exibido por 1 minuto, enquanto o ponteiro dos segundos fazia um círculo completo. Primeiro computador. Se considerarmos um computador como uma tecnologia muito complexa, então a invenção do primeiro computador pode ser considerada a invenção do ábaco na antiga Babilônia, 3.000 anos antes de Cristo. Mas se falarmos de modelos mais modernos, o primeiro computador do mundo foi um computador programável americano desenvolvido e construído em 1941 por um matemático de Harvard, chamado Howard Aiken, com a colaboração de 4 engenheiros da IBM. O custo deste computador foi de 500 mil dólares. Ele foi montado em uma estrutura de aço inoxidável e vidro. A máquina tinha um comprimento de cerca de 17 metros, uma altura de mais de 2,5 metros, um peso de 4,5 toneladas e ocupava uma área de várias dezenas de metros. Primeiro jogo de computador.
Assim como tudo, os jogos de computador também tiveram o seu primeiro exemplar. Podemos dizer que a verdadeira avó dos videogames de hoje em dia era um duelo entre duas naves espaciais e se chamava Space War. Ele foi criado em poucos meses, no tempo livre de vários programadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O grupo foi liderado por Steve Russell e Martin Greitz. Eles se conheceram em um clube de turismo da universidade e se aproximaram por causa da ficção científica. Em janeiro de 1962, eles escreveram um programa simples e um mês depois, ele já tinha se transformado em um verdadeiro jogo de computador com dois foguetes disparando um contra o outro. É claro que o jogo era o mais simples possível. Naquela época, é pouco provável que alguém pudesse imaginar o que a indústria de videogames produziria dali a umas décadas. Um tubo de raios catódicos exibia um mapa, um fragmento do céu noturno que reproduzia a posição das estrelas em Cambridge. Usando o teclado ou joystick, dois oponentes podiam mover suas naves e disparar. Para desviar do tiro, era possível girar em torno da estrela no centro do mapa, usando sua gravidade, ou fazer um hipersalto, para que a nave desaparecesse e aparecesse em um lugar aleatório no mapa. Primeira chamada de vídeo. Há quanto tempo existe a chamada de vídeo? Talvez 20 anos? 30? Não, muito mais tempo. No dia 20 de abril de 1964 foi realizada a primeira sessão de videochamada do mundo. Isso aconteceu na Feira Mundial de Nova York, onde a companhia Bell Telephone apresentou o videotelefone Picture Phone. Ele consistia em duas partes, uma tela em preto e branco e uma câmera. Ao entrar em uma cabine especial e sentar-se diante de um dispositivo comprido, os visitantes da exposição podiam ver uma pessoa que estava a milhares de quilômetros de distância e conversar com ela. Innovation today as the telephone was when your father participated in To cut off the voice from here, we can do that. A conversa podia ser interrompida pressionando um único botão, como se faz hoje em dia no Skype. Happy birthday to you. Alguns meses depois, em junho do mesmo ano, a AT&T instalou o Mod 1 Picture Phone em Nova York, Washington e Chicago, e foi a primeira companhia a começar a fornecer serviços de chamada de vídeo comercial. A primeira mensagem na internet. O dia 29 de outubro de 1969 é uma data verdadeiramente significativa, mas poucas pessoas sabem disso. Nesse dia foi enviado o primeiro e-mail da história da humanidade. A mensagem passou pela ARPANET, uma das primeiras redes de computadores do mundo e a precursora da internet atual. É verdade que naquela época a escala da rede estava longe do que conhecemos hoje. A ARPANET uniu vários computadores em 4 instituições acadêmicas: a Universidade da Califórnia em Los Angeles, o Stanford Research Center, a Universidade de Utah e a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. O primeiro servidor foi instalado no dia 2 de setembro na Universidade da Califórnia e tinha 24 kilobytes de RAM. Hoje isso parece ridículo, mas isso foi nos anos 60. A primeira mensagem transmitida pela rede consistia em apenas 2 letras, LO. Na verdade, a mensagem deveria ter sido a palavra login, mas algo deu errado. No processo de transferência de dados, os participantes do estudo confirmaram por telefone cada símbolo enviado. No entanto, depois que as 2 primeiras letras L e O foram enviadas, o sistema quebrou. Só foi possível terminar o envio da mensagem 1 hora depois. O primeiro vírus de computador. O primeiro vírus de computador se chamava Creeper e apareceu no início dos anos 70. Naquela época, a principal rede de computadores era a mesma rede ARPANET, e é dentro dessa rede que um talentoso programador chamado Bob Thomas, que trabalhou na BBN, decidiu mostrar seu conhecimento dos sistemas de informação, só para se vangloriar, nada mais. O autor não planejava causar com este vírus nenhum dano a outros computadores e usuários. O vírus não causou nenhum dano material e nem coletou dados de outras pessoas, apenas exibiu uma mensagem completamente boba: "Eu sou o Creeper, me pegue se puder". Além disso, quando uma nova cópia do vírus era enviada a um computador remoto, a anterior parava imediatamente de funcionar. Mais tarde, outro funcionário da BBN, Ray Tomlinson, escreveu o programa Reaper, que também circulava pela rede da mesma forma, e se um Creeper válido fosse encontrado, ele o fazia parar de funcionar. Primeiro celular.
A ideia de criar um telefone portátil foi proposta pelo laboratório de pesquisa da AT&T, o Bell Laboratories. Em 1947 surgiu a ideia de criar um telefone para ser usado nos carros. Não é de surpreender que o peso dos primeiros protótipos dos dispositivos tivesse 30 ou mesmo 40 quilos. Não era só um telefone móvel, era um telefone que precisava ser carregado. 20 anos depois, nos anos 70, os novos modelos ficaram mais leves e pesavam apenas uns 12 a 14 quilos. Não se sabe quanto tempo a humanidade levaria para chegar aos celulares modernos se não fosse por Martin Cooper. Trabalhando na Motorola, Cooper estava confiante de que o tamanho de um telefone celular poderia ser reduzido ao mínimo. Logo surgiu a ideia de organizar redes de comunicação móvel, só faltava implementá-las corretamente. E assim, no dia 3 de abril de 1973, no departamento de design dos laboratórios Bell, um telefonema foi recebido. "Adivinha de onde eu estou ligando?", dizia a voz do Martin ao chefe de pesquisa Joel Engel. "Estou ligando para você de um celular de verdade." Essa foi a primeira ligação feita a partir de um telefone celular e ela marcou o começo de uma nova era. O Cooper ligou do primeiro modelo de celular do mundo, o Dynatac, que pesava 1,15 quilos. Ele tinha 2.000 partes e a carga da bateria era suficiente para 20 minutos de conversa. Mas ainda assim, esse foi um verdadeiro avanço que determinou o futuro. Primeiro vídeo no YouTube. Quando os ex-funcionários do PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim criaram o serviço de hospedagem de vídeos YouTube em fevereiro de 2005, a internet era completamente diferente. É difícil imaginar como ela era naquela época, não havia nenhuma rede social popular, Instagram e outras coisas usuais do século XXI. Até mesmo o Facebook só se tornou disponível para todos os usuários da internet somente em setembro de 2006, ou seja, era a verdadeira idade média virtual. É claro que em tais condições o compartilhamento de vídeo pela internet era algo muito inconveniente. É por isso que os cofundadores do YouTube tiveram a ideia de fazer um site que lhes permitisse enviar instantaneamente vídeos e mostrá-los a qualquer pessoa. Bem, hoje podemos dizer que essa foi uma ideia incrível. O primeiro vídeo no YouTube, Me at the Zoo, de 18 segundos, foi publicado no dia 23 de abril de 2005. É um vídeo de um dos criadores do YouTube, o Jawed Karim, em frente aos elefantes no zoológico de San Diego. Uma estranha escolha de localização para o primeiro vídeo. E sua fala é ainda mais inesperada. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. O vídeo foi filmado por Yakov Leptitsky, um amigo de Karim, e naquela época ele praticamente não tinha ideia de que aquela filmagem seria usada. Em cada aniversário, o primeiro vídeo do YouTube ganha centenas de milhares de visualizações. Agora, elas já são mais de 61 milhões. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.